Fala galera, estamos aí de novo para poder falar um pouquinho sobre áreas de triângulos. Lembrando que geometria é uma parte que cai na habilidade 2 da prova do Enem, beleza? Quando a gente fala sobre área de triângulos, normalmente o cara pensa que é só fazer base vezes altura dividido por 2. E não é verdade, uma vez que a gente tem vários tipos de triângulos diferentes, né? E necessidades diferentes. Então vamos lá. Nós temos aí que a fórmula básica para a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porém, nós temos aí várias situações que nós temos que utilizar triângulos diferentes. A primeira situação são triângulos retângulos. O triângulo retângulo, nós temos um ângulo de 90 graus. Normalmente, quando a gente calcula a área de um triângulo retângulo, nós temos o produto dos catetos dividido por 2. Então, a gente aplica base vezes altura dividido por 2, tal como a fórmula básica. Só que se o triângulo ele não vier com os catetos, vier apenas com a hipotenusa e as projeções, primeira coisa que nós vamos ter que fazer é recorrer a uma das relações métricas do triângulo retângulo. Lembrando que nós temos três principais. Aquela que diz hipotenusa vezes altura igual ao produto dos catetos. A vezes H igual a B vezes C. Então essa daqui é a primeira relação. A segunda relação que nós vamos utilizar é H ao quadrado igual a M vezes N. A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, essa fórmula daqui, ela será importante porque, uma vez que você tem a hipotenusa e você tem aqui o valor das projeções, você aplica a relação métrica, acha a altura e depois faz base vezes a altura dividido por 2. Por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos aqui uma hipotenusa de 13 centímetros, beleza? Então, nessa hipotenusa de 13 centímetros, vamos supor que ela estivesse dividida em uma projeção de 9 e uma parte de 4, beleza? Qual seria a área desse triângulo? Então, como eu não tenho aqui o valor dos catetos, seria inviável isso. Então, o que eu poderia fazer? Utilizar a relação métrica, H ao quadrado igual a M vezes N. Então, vamos fazer de cabeça. H ao quadrado igual a 4 vezes 9, 4 vezes 9, 36. Então, se H ao quadrado igual a 36, H seria igual a 6. Sendo a altura 6, faríamos base, 13, vezes a altura 6 dividido por 2. Então, utilizaríamos uma relação métrica para depois fazer base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Show de bola. Uma outra necessidade aí é a área de um triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele é equilátero e equiângulo. Tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Nós temos que a altura do triângulo equilátero é obtida a partir de uma das aplicações do Teorema de Pitágoras. Como a gente tem aqui, que todos os ângulos medem 60, ao dividirmos essa altura ela é mediana e bissetriz também. Ou seja, esse ângulo aqui de 60 vira duas metades de 30. Então, a partir do momento que você divide aqui também como se fosse uma mediana, nós temos que essa parte vale L sobre 2, né? Aqui também é L sobre 2. Aplicando o Teorema de Pitágoras na metade do triângulo, vamos obter essa fórmula. E fazendo base vezes essa altura dividido por 2, chegaremos à fórmula do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz 3 sobre 4. Beleza? Bem, essas são as fórmulas mais conhecidas. Quando a gente não tem a presença da altura do triângulo, o que nós podemos fazer? Primeira coisa é utilizar o seno. A gente pode fazer que a área do triângulo é lado vezes lado sobre 2 vezes o seno do ângulo entre eles. Então, se o ângulo entre A e B eu chamei de alfa, vai ficar A vezes B sobre 2 vezes o seno de alfa. Se nós tivermos B e C, a mesma coisa. B vezes C sobre 2 vezes o seno do ângulo entre eles, que é o beta. Ou se eu tiver A e C, A vezes C sobre 2 vezes o seno do ângulo entre eles, que é o θ. Beleza? Essa fórmula aqui dá para fazer, inclusive, um caso de triângulo equilátero. Daqui a pouco eu vou falar com vocês. Beleza? Vamos lá. Outra fórmula importante é a fórmula de Heron. Então, uma vez que você não tem a altura, a gente pode calcular, primeiro, o perímetro, que é representado por 2π, que é a soma de todos os lados. O semiperímetro é a metade da soma de todos os lados. É A mais B mais C dividido por 2. E a fórmula de Heron diz que a área é a raiz quadrada do semiperímetro vezes semiperímetro menos o lado A, vezes semiperímetro menos o lado B,
vezes semiperímetro menos lado C. Essa fórmula ela é importantíssima quando a gente conhece os três lados, mas não tem condições suficientes para poder calcular a altura. Outra fórmula também importante é a área de um triângulo inscrito. Essa fórmula daqui, você pode chegar à conclusão dela a partir da lei dos senos. Não vamos trabalhar com isso na aula de hoje. Então, nós temos aí que a área do triângulo inscrito é o produto dos lados dividido por 4R. Essa fórmula também é importante, uma vez que a gente tem um triângulo inscrito numa circunferência, consequentemente, essa é a melhor fórmula. E por último, a área do triângulo circunscrito, que é dado pelo semiperímetro vezes o raio. Para essa fórmula aqui, eu rapidamente vou comentar da onde que surge ela, né? Existe um teorema que diz que toda reta tangente à circunferência forma 90 graus com raio no ponto de tangência. E a partir daí, esse triângulo sendo circunscrito e tangenciando a circunferência em 3 pontos distintos, então aqui, ó, forma 90 graus com raio nesses 3 casos. Ao dividirmos essa figura em 3 triângulos, então aqui, ó, esse triângulo aqui de baixo, vamos obter base vezes a altura dividido por 2. Como o raio forma 90 graus, ele serve como altura. Mais esse triângulo, base vezes a altura sobre 2. B vezes R sobre 2. Mais esse triângulo, C vezes R dividido por 2. Ao colocarmos A mais B mais C dividido por 2 em evidência, multiplicando aqui o raio, nós temos que A mais B mais C dividido por 2 é o que nós chamamos de semiperímetro. Então, nós temos aí que a fórmula é semiperímetro vezes o raio. Fórmula fantástica. Para a gente finalizar, então, eu vou utilizar uma demonstraçãozinha para utilizarmos a área do triângulo equilátero, o uso do seno e a fórmula de Heron. Então, vamos supor que nós tivéssemos um triângulo equilátero de todos os lados medindo 10 centímetros. Pela fórmula da área do triângulo equilátero, nós teríamos L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado, 100, dividido por 4, 25, raiz de 3. Então, essa daqui foi a primeira resolução. Ao utilizarmos essa fórmula, e sabendo que esse ângulo, mede 60 graus, eu poderia utilizar lado vezes lado sobre 2. Como o lado vale 10, vai ficar 10 vezes 10 sobre 2, vezes o seno do ângulo entre eles, que é 60, vezes o seno de 60. Então, nós temos 100 dividido por 2, 50. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ao simplificarmos 50 por 2, nós temos 25 raiz de 3, ou seja, o mesmo resultado. E por último, ainda pensando no triângulo equilátero de lado 10, vamos supor que eu queira trabalhar com a fórmula de Heron. Se todos os lados medem 10, 10, 10, 10, 30, metade, semiperímetro, 15. Então, ficaria 15 vezes 15 menos 10, 5. 15 menos 10, 5. 15 menos 10, 5. Então, essa área ficaria a raiz quadrada de 15 é 3 vezes 5, que já tínhamos 3 5 dentro do nosso problema. Então, aqui, ó, 5 vezes 5, 25, raiz quadrada, 5. Sai da raiz. 5 vezes 5, 25, raiz quadrada, 5. E o 3, que não tem uma dupla, fica lá dentro. Logo, a área é 25, raiz de 3, da mesma forma. Beleza? Galera, espero ter ajudado. Grande beijo, até a próxima aula. Valeu!